manhã tivemos um culto maravilhoso, uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite. Glorifico demais a Deus por você estar aqui. Uma pastora bem falou, a gente não gosta desse tempo, exceto uns ou outros, mas você está aqui. E eu quero lhe dizer que você não deu uma viagem perdida. Quero dizer que você não está perdendo seu tempo. Você está investindo seu tempo no melhor lugar, está iniciando sua semana da melhor forma, e eu glorifico a Deus por isso. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 5. Eu estou com vontade de pregar. Aleluia. Ele é diferente, gente. Aceita ou aceita? É assim. Eu acho que muda não, né? É? Meu Deus! Meu Deus! Jesus vai ter que me dar muita graça mesmo, meu irmão. 2 ângelos. É igual o Senhor. Misericórdia, gente. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5. É muito bom porque a gente não está numa instituição religiosa. A gente está em casa. É a casa do Pai onde os filhos estão reunidos. Então não tem lugar para formalismos. Então nós estamos em casa, que é a casa do nosso Pai. Amém? Então vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 3. Vai falar de um personagem que eu amo, uma figura que eu amo, a biografia da vida dele. Vai falar de Davi. Amo Davi porque Davi era um músico e me inspira como músico. Amo Davi porque Davi foi pastor de ovelha e me inspira a cuidar de ovelhas. Amo a vida do Davi porque ele foi um pecador. E me inspira a não pecar, mas a fugir do pecado. E o Davi é chamado com 17 anos. Interessante, eu falei de manhã, o José, 17 anos. O Davi, ungido aos 17 anos. E a unção de Davi foi uma unção muito diferente, porque Samuel, ele tem uma ordem de Deus, recebe uma ordem dizendo: olha, enche o chifre de azeite. Chifre de azeite, o chifre era isso aqui, ó. Era dessa maneira que se ungia reis, profetas, sacerdotes, eram ungidos com isso. Colocava-se azeite aqui dentro, despejava azeite. Isso aqui é um chifre de carneiro. E aí chegava diante da pessoa escolhida e derramava o azeite. E é interessante que quando vai falar da unção de Saul, Saul não é ungido com chifre. Chifre, na época, nos tempos bíblicos, chifre apontava para a autoridade. Saul não foi ungido com chifre, mas pegaram um jarro de barro, encheram de azeite e derramaram nele. Mas o Davi não. O profeta recebe uma palavra dizendo: olha, enche o chifre de azeite. Você vai até Belém, porque tem um belemita lá chamado Jessé. Ele tem um dos filhos dele que eu escolhi para ser rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, em Belém, por isso o belemita Jessé, diz a Bíblia Sagrada que Davi estava apacentando as ovelhas do pai. E aí o Samuel entra na casa do Jessé e fala: olha, eu preciso ungir hoje um dos teus filhos, será o próximo rei. E aí vem o primeiro, eu não lembro o nome dele agora, me falha a memória. Ele entra, ele é bonito, alto, forte, pinta de rei. Samuel olha e diz assim: não vou ter trabalho nenhum, achei.
Quando Samuel se levanta, o Senhor fala: Samuel, você olha para o exterior, eu olho para dentro do coração. Samuel, você olha as aparências, eu não, eu olho a intimidade da pessoa. E eu não escolhi esse para ser rei, eu rejeitei ele. Escuta, Deus não escolhe pessoas de acordo com o perfil que os homens traçam. Se fosse dentro do perfil, eu estava fora. Se fosse dentro do perfil, alguns aqui também estariam fora. Dentro do perfil dos homens, a gente não ia performar. É a palavra que usam hoje muito, performance, performar. Eu não teria essa performance. E me faz lembrar, muitos e muitos anos atrás, a gente estava estudando no seminário teológico na Pavuna. E aí eu e essa bendita mulher para lá, para Pavuna. Pegávamos um ônibus em Nilópolis, na praça dos estudantes em Nilópolis, até a Pavuna, descíamos na estação de metrô da Pavuna, atravessávamos a passarela e a gente ia para a igreja onde tinha um seminário. A aula começava às 7h30 da noite, ia até às 10 horas, algumas aulas estendiam até 10h30, a gente não tinha nada para comer, e a gente só tinha R$1 na época, uma caixa de caqui era R$1. E a gente comprava, no ponto de ônibus tinha um feirante vendendo caqui, eu lembro do Rafael, e aí a gente comprava todo dia uma caixa de caqui, era caqui, muita água para dentro, irmão, para sustentar até chegar em casa de noite, porque ia chegar em casa de noite e às vezes não tinha janta. A nossa janta era, a gente colocava o rádio, e tinha 2 pregadores que eu ouvia. Um era numa sintonia da rádio, outro na outra sintonia. E eu deitava, a gente não tinha sofá na sala, a gente só tinha um tapete. Eu deitava e eu ouvia aqueles caras pregando e eu chorava. Eu falava: Deus, um dia eu quero pregar igual esses caras. O dia não chegou, mas eu fui muito edificado pela mensagem deles. E a gente voltava para casa com a barriga cheia de caqui, de água e também com o espírito renovado. E um dia a Cristiane sempre falou assim, do jeito dela, tranquilo. E eu glorifico a Deus que ela não precisa mudar a voz para mostrar que ela é ungida para ninguém. E aí teve uma aula, o reitor do seminário estava dando aula, botou um monte de gente enfileirada diante de uma turma de 100 a 110 alunos. Ele falou: hoje vocês vão ter que usar a voz do pregador, porque o pregador tem que ter voz. Eu falei: coitada da minha esposa, cara, coitada dela. Você abre no salmo tal, você abre no texto tal, você abre no texto tal. E ele passou o microfone e tinha que ler com voz de pregador. E quando chegou na vez dessa santinha: o Senhor é o meu pastor. O professor falou: para. Voz de pregadora, você tem que postar a voz. Aí ela, muito humilde, falou assim: mas é a única voz que eu tenho, professor. Escuta, sabe por quê? Porque os homens, eles querem que a gente entre dentro do quadrado, dentro da performance, dentro da figura, dentro do personagem. Sabe, Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele estava com a figura, com o personagem de um rei. Mas Deus não olha personagens, Deus não olha performance, Deus olha para dentro do coração de Davi, Deus olha para dentro do seu coração, meu irmão. Sabe, não importa, a minha família não é tradicional, a minha família, eu vim de lá do batedor de tambor, eu vim de lá do caixa-prego, ninguém na minha casa serve a Deus, a não ser eu. Então Deus quer começar uma obra de salvação através da sua vida e salvar a sua casa inteira, meu irmão. Escuta, Davi não tinha as credenciais, mas ele tinha algo que Deus tinha visto e ninguém via. Ele tinha um coração de rei. A Bíblia diz que passam todos os filhos de Jessé. E aí o Samuel faz uma pergunta: acabaram os teus filhos? Aí ele vai lembrar, olha que coisa, esquecido pelo próprio pai. Ele vai lembrar: eu tenho o Davizinho, 17 anos. Ele está lá cuidando das minhas ovelhas. Manda esse menino chegar, porque a gente só vai sentar para comer quando Deus me mostrar quem é a pessoa que eu vou ungir. Quando Davi coloca o pé na casa,
Samuel bate os olhos, o Senhor fala ao coração: levanta e unge, porque é esse que eu separei para ser rei de Israel. E eu quero te dizer hoje, pastor, qual o tema dessa mensagem? Pessoal da mídia, levanta e unge. Levanta e unge. Hoje é dia de Deus liberar uma unção sobre a sua vida. Hoje é dia de Deus derramar uma unção sobre a tua vida. Hoje Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida que vai se perpetuar, te capacitar. E através dessa unção você vai experimentar de coisas incríveis no Senhor. Eu posso ouvir um amém seu em nome de Jesus? Você está junto comigo aqui, meu irmão? Se você está junto comigo aí, glorifique a Deus, exalte o nome de Jesus. Então vamos para o texto. Davi é ungido, 17 anos. Pastor, ele saiu dali para sentar no trono? Não mesmo. Não mesmo. Davi sai dali daquela unção e ele volta a fazer, sabe o quê? A mesma coisa que fazia, cuidar de ovelhas. Cuidar de ovelhas. Só que os anos vão se passando, mas a unção não se acaba. Olha para o seu vizinho e diz assim: os anos podem passar, mas a unção que Deus derramou sobre a tua vida não passou. Os anos passam, mas a unção permanece na tua vida. E eu quero declarar que há uma unção de Deus sobre a sua vida. Há uma unção de Deus sobre essa casa espiritual em nome de Jesus. O versículo de número 3 do capítulo 5, acho que agora eu posso pregar e você me deu atenção. Diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Opa, Davi era um cara de aliança perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Verso 4: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Para aí. Ele começa a reinar com 30, mas ele foi ungido lá com 17. Isso significa que da unção até o estabelecer do propósito existe um processo que eu não tenho como pular essa etapa. E o grande problema é que a gente quer pular etapas. A gente quer sair da unção para o tempo de estabelecer, mas até se estabelecer algo, eu vou precisar obedecer cada passo no processo, meu irmão. Tem gente que está aqui me ouvindo e já tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Deus vai liberar algo mais, mais forte, vamos dizer assim, sobre você. Deus vai liberar algo que vai te acrescentar mais. Mas escuta, já existe uma unção sobre a tua vida. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu fui ler 1 de João, se não me engano, capítulo 2, versículo de número 20, diz assim: vós recebestes a unção que vem do Santo, e essa unção vos ensinará a respeito de todas as coisas. E aí eu fui procurar o meu pastor, que era o meu pai. Eu falei: pai, eu tenho unção? Ele falou: tem, meu filho, já tem uma unção na sua vida. Escuta, aquele garoto de 21 anos não é mais o mesmo. 4.8 já está na carcaça. Agora escuta, aquela unção de lá de trás permanece aqui. Mas eu precisei obedecer aos processos. E a cada processo que eu passava, Deus ia me dando mais estrutura. E Deus ia me fazendo compreender melhor os planos e projetos que Ele tinha para a minha vida. E eu quero dizer para você, depois dessa noite, Deus vai te dar mais estrutura. Se você não pular as etapas e processos, você vai estar mais forte amanhã. E na terça-feira você vai estar mais forte ainda. E na quarta-feira e na semana que vem, você vai estar compreendendo com mais clareza. Deus quer isso da minha vida. Você está entendendo isso hoje, meu irmão?
Davi é ungido com 17, mas aos 30 é que ele vai de fato governar como rei sobre todo Israel. Só que escuta, versículo de número 10, acompanhe comigo, verso 10 do capítulo de número 5. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Eu vou repetir. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. E eu quero parafrasear dizendo: ia crescendo a igreja da aliança em poder cada vez mais. Ia crescendo a Neire, a Gabi, o Ângelo em poder a cada vez mais. A cada dia que passa, essa unção que foi derramada vai nos tornando mais forte, e nós vamos crescendo em poder de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Davi ia crescendo em poder cada vez mais, mas tem uma vírgula aí, diz assim: porque o Senhor, Deus dos exércitos, era... Eu quero dizer para você, Deus é contigo. A unção que está sobre a tua vida vai te fazer crescer em poder a cada dia mais. Tem uma unção sobre a tua vida, Gabriel, e essa unção vai te fazer crescer em poder a cada dia mais. Tem uma unção sobre a tua vida, Diego, essa unção de Deus vai lhe fazer crescer em poder a cada dia mais. Você está entendendo isso? Dê um aplauso ao nome de Jesus, porque você vai crescer em poder a cada dia mais, meu irmão. Escuta, o nosso grande problema é parar aqui no verso 10. Por quê? Porque quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a desenvolver algumas coisas, a gente acha que chegamos no fim, chegamos no estágio final, chegamos no ápice, chegamos no auge. Não! Eu quero que você entenda nessa noite, depois de um derramar de unção, depois da gente se levantar para Deus nos ungir, escute, sempre vai ter um inimigo no nosso encalço, sempre vai ter um adversário nos mirando. Vou te acertar, você está crescendo em poder, mas eu vou te paralisar, eu vou parar você. Todo dia tem um adversário querendo: eu vou te parar, Bruno. Pastor Antônio, eu vou te parar. Eu vou te parar, Andressa. Edson, eu vou te parar. Olha o que diz o texto, versículo de número 17. Lembra, Davi foi ungido. 13 anos depois de ser ungido, 13 anos depois ele se estabelece como rei. E o texto diz que Davi ia crescendo no poder a cada dia mais, porque o Senhor estava com ele. Mas o verso 17 começa algo dizendo assim: ouvindo, pois, os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus. Escuta, o teu inimigo está ouvindo que você está crescendo. Tu não entendeu. O seu inimigo, ele também está ouvindo que você está crescendo. E ele quer parar esse crescimento. Não, a gente tem que parar. Porque se não parar o Mário agora, não vai mais dar. Se eu não parar a Elisângela agora, se eu não bloquear a Érica agora, ela vai ficar mais forte. E o inimigo ouvindo que Davi ia crescendo em poder. Não, nós temos que parar Davi. E eu quero dizer que tem um inimigo que quer me parar e quer te parar também. Um dia eu ouvi um pastor pregando, acho que foi até aqui na igreja. Ele falou assim: quando a gente converte o Senhor, Satanás envia um demônio lá do inferno, não sei das quantas, e tira uma foto. Mas ele falou isso há muito tempo, nem existia digital. E aí eu lembro que ele falou assim: o demônio vai lá e revela a tua foto. Irmão, hoje os demônios estão tudo digital, irmão. O demônio posta lá no Instagram do inferno, irmão.
Aí esse pregador falou assim: olha, o demônio tira uma foto, revela, e a sua foto chega lá no inferno 3x4. É os jovens que não sabem o que é foto 3x4. Antigamente, lá nos primórdios da humanidade, quando ia se tirar um documento, aí você ia numa cabine, aí você tirava uma foto 3x4. Aí eram as fotos mais horríveis da nossa vida, não é verdade? E aí esse pregador falou: a sua foto é 3x4, mas à medida que você vai crescendo em conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, e você vai crescendo em poder, a sua foto vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E tem gente que está com outdoor. Eu falei: oh meu Deus, como é que está a minha foto lá, hein? Escuta, os filisteus ouvindo que Davi estava crescendo, diz o texto, verso 17, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido. Tem gente que está sabendo da unção de Deus na sua vida. Sobre rei sobre Israel subiram quantos? Escuta, força máxima. Vamos parar, Davi, mas agora tem que ser força máxima. Vamos botar a tropa toda. Subiram todos para prender Davi. E ouvindo, Davi, quando ouve, ele toma uma decisão. Eu vou, sabe para onde? Eu vou para onde tudo começou. Davi desce para a fortaleza. Que fortaleza é essa, pastor? Se você for ler na Bíblia, 1 de Samuel, capítulo de número 20, se eu não me engano, Davi vai parar num lugar, fugindo de Saul, que era o rei estabelecido na época, numa caverna chamada a Caverna de Adulão. Davi vai parar lá sozinho. Davi não foi parar lá porque ele, eu vou para Adulão e vou fazer um cursinho, 7 semanas de como vencer os filisteus. Não, Davi foi para lá para fugir. Só que todo mundo vai para a caverna, um monte de homem, endividado, amargurado de espírito. Se tivesse na época, ia colocar em depressão. Só vai homem, meu irmão, os caras estavam muito ruins. Pensa um homem amargurado de espírito. Já pensou, irmã? Não é o teu marido em nome de Jesus. Não é ele. Sabe, homem amargurado de espírito, aquele cara rude, sabe, com aparência fechada, o coração trancado. Esses caras foram até a fortaleza, até a caverna de Adulão, e Davi não tinha nada para dar para eles. A única coisa que Davi tinha, Dorival, palavra. E eu imagino Davi, pastor Antônio, pegando a harpa dele e acordando de manhã cedinho, tocando a harpa e chamando aquela turma toda amargurada para um culto. Vamos fazer um culto aqui. E a Bíblia diz que aqueles homens se transformaram no exército de Davi. 400 homens muito bem treinados. Sabe por quê? É no dia da nossa maior dor, é no momento da nossa maior aflição, é no dia das nossas maiores angústias que a gente recebe uma palavra de Deus que vai ser uma chave virada na nossa vida e que vai mudar a nossa história. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa noite Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida que vai ser uma chave virada, meu irmão, que vai mudar a tua história e mudar o teu destino, querido. A Bíblia diz que os filisteus ouvem que Davi foi ungido rei. O teu inimigo sabe da unção que está caindo sobre a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero dizer nessa mensagem é: não despreze a unção que Deus está liberando sobre você. Não despreze aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida. Porque o inimigo, ele sabe da qualidade, sabe do poder, sabe do que essa unção é capaz de fazer. Ele quer parar isso. E às vezes a gente que está recebendo a unção, a gente banaliza. A gente dá de ombro. A gente não valoriza. E eu quero dizer para você: não desvalorize aquilo que Deus está fazendo na sua vida, Tânia. Dê valor, Ludmila, ao que Deus está fazendo na sua vida. Sabrina, levante as mãos todos os dias e diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Irmão, eu agradeço a Deus todo dia por Ele me confiar
o ministério que eu tenho hoje. Não é pelas minhas credenciais, não é pela minha performance, é por graça de Deus. Eu agradeço a Deus pelo que eu tenho hoje. Não é porque eu sou merecedor, eu não mereço nada. É favor de Deus. Você pode agradecer o favor de Deus. Feche os teus olhos por alguns minutos e comece a agradecer o favor de Deus agora sobre a sua vida. Você pode fazer isso. Faça isso agora. Agradeça o favor de Deus. Agradeça o favor de Deus. Sabe, começa a ser grato, porque passou uma semana inteira e a mão de Deus estava sobre sua vida. Você passou por adversidade, você passou por lutas, você passou por momentos difíceis. Em alguns momentos você até, chorou, você até pensou, como vai ser o dia de amanhã? Mas a mão do bom Deus estava te sustentando. Então agradeça a Deus. Agradeça pela unção que te trouxe até aqui, porque tem uma unção de Deus que está sendo derramada nessa noite, e essa unção vai te projetar para mais uma semana de conquista, para mais um mês vitorioso, para mais um ano abençoado, para mais uma trajetória de vida ungida no Senhor. Agradeça a Jesus agora. Agradeça ao Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele vai para a fortaleza, sabe por quê? Ele entende, eu preciso voltar para o lugar das minhas origens. Eu preciso voltar para o lugar onde tudo começou. Onde uma unção foi derramada, eu tenho que voltar lá. E ele volta lá para a fortaleza. Um dia eu saí daqui, eu fui pregar em Japeri. Quem já foi a Japeri? É muito longe, irmão. Eu só ouvia falar do trem, composição central do Brasil, Japeri. Caramba, fui parar lá em Japeri. Quando eu cheguei em Japeri, eu botei no GPS o endereço da igreja. Quando eu cheguei, o pastor não me conhecia. O pastor nunca tinha visto minha foto. Eu nunca tinha visto a foto dele. Eu não sabia onde era a igreja, não sabia nada. Só um pastor falou assim, um amigo falou assim, olha, eu agendei para você ir nessa igreja aqui pregar. Eu falei, cara, muita bondade sua e caramba, muita misericórdia dos irmãos. Me ouvi às 3 horas da tarde no sábado e íamos até às 9 da noite. Parei o carro na porta de uma igreja, uma porta bem pequenininha mesmo. Parei o carro, falei, cara, será que é aqui mesmo? Aí eu olhei o endereço, é aqui. E aí tinha alguém cantando, ou tentando cantar. E eu do lado de fora, dentro do carro, falei, meu Deus, hoje vai ser daquele jeito abençoado. E a pessoa tentava cantar dentro do tom que ela tocava num tom e cantava em outro, e parecia uma voz de mulher muito desafinada. E aí eu fui até a igreja. Quando eu cheguei na porta, o pastor, eu estava de calça jeans, blusa de malha e tênis, o pastor de gravata. Eu falei, caramba, cara. E era uma igreja bem tradicional. Eu falei, eu acho que o pastor vai, acho que ele se arrependeu de me convidar. Mas ele era um homem de Deus, um homem de Deus. Eu falei, ô pastor, o senhor me perdoa meus trajes, eu não sabia que era para vir de gravata. Ele falou, meu filho, eu estou tão feliz que você veio. Que bom te receber na nossa igreja. Me deu um abraço apertado mesmo. Falou, vem conhecer a nossa igreja, nós estamos em obra. O tamanho da igreja era o tamanho do altar aqui. Ele estava tão feliz que eu estava lá. E aí começou, e quando eu fui ver quem estava cantando, não era uma mulher,
Era um homem que estava cantando. Hoje a gente está aqui e o nome do homem era Pastor Júnior. Eu falei, não faz isso com o nosso nome. Nós estamos muito felizes porque o Pastor Júnior está cantando com a gente. Eu falei, não faça isso. E o Pastor Júnior, ele estava muito feliz que estava cantando. Aí eu falei, Senhor, eu sempre, todo lugar que eu vou para pregar, eu falo, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Tem uma lição porque o Senhor me trouxe aqui. Não é para cumprimento de uma agenda. Tem um propósito de eu estar aqui. Deus falou assim, eu te trouxe aqui para te lembrar de como você começou, para você nunca esquecer como é o começo, para que eu te leve a lugares maiores ainda. Caramba, eu falei, canta mais uma, Pastor Júnior. Canta mais uma. E ele ficou empolgado, cantou duas. Eu preguei de 3 da tarde. Eu fui até às 10 e blá da noite. Só teve um intervalo de 20 minutos. E eu estava de jejum naquele dia. Eu estava comendo nada. E aí o pastor veio com uma travessa de bolo, com um copo de geleia cheio de café. Falou, pastor, isso aqui é o lanche que nós preparamos especialmente para o senhor. Falei, querido, muito obrigado, mas eu não estou comendo nada mesmo. Não, pastor, a gente fez para o senhor. Aí veio a irmã, pastor, eu que fiz para o senhor. Falei, querida, muito obrigado, mas é que eu não estou comendo. Você está entendendo, irmã? E ela não queria me entender, mas tu tem que comer. Falei, muito obrigado, mas eu não estou comendo não, irmã. Eu suava, porque eu estava precisando comer alguma coisa, e estava muito quente, era um teto de amianto, aquele telhado de amianto, bem baixinho, um calor terrível. Daqui a pouco, estava já 8:30 da noite, eu pregando, dando tudo, irmão, e tinha umas 10 pessoas, mas eu estava dando tudo que eu tinha ali naquela noite. Daqui a pouco caiu um temporal, aquela chuva, e eu estou lá pregando. Eu falei, a chuva é um sinal de Deus. Aí a igreja, aleluia. De repente, irmão, aquela chuva cai dentro da igreja. Eu estava exatamente na goteira e pingava na minha cabeça. Aí o pastor sorriu para mim e falou, eu vou consertar. Eu falei, amém, querido, eu estou feliz de estar aqui com você. Eu acabei, era 10 e pouco, eu sentei no altar, puxando ar para me recompor. Aí o pastor, numa felicidade tão grande, e aí Deus falou assim, nunca esqueça como tudo começou na sua vida. Ele está começando. Não despreza os primeiros começos de ninguém. Eu me lembrei meus primeiros começos. Eu quero dizer para você, não despreze os primeiros começos, porque lá tem uma unção de Deus. A unção de Deus de lá dos primeiros começos me trouxeram até aqui. A unção de hoje vai me levar para amanhã, e a unção de amanhã vai me levar até a glória, meu irmão. Tem uma unção de Deus que te trouxe até o dia de hoje. A unção de hoje vai te levar até amanhã, e a unção de amanhã vai te levar à eternidade. Eu posso ouvir um amém? Escuta, Davi estava agora sendo perseguido e cercado pelos filisteus, mas ele volta para o lugar da origem, e ele volta para lá para fazer, sabe o que? Versículo 18. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Vale dos Refaíns aparece aqui, vai aparecer em Samuel, 2 Samuel capítulo 23, e vai aparecer no livro de Josué, se não me engano, capítulo de número 8, não me lembro agora.
Vale dos Refaíns, se você for estudar, é o vale onde diziam que tinham muitos gigantes. Se você colocar no Google e colocar lá imagem, botar Vale dos Refaíns, vai aparecer a imagem de um esqueleto de um gigante, um homem lá que trabalha com história, arqueologia, escavando o esqueleto de um gigante. Dizem que era um lugar onde tinha muitos gigantes. Escuta, no lugar onde tinha muitos gigantes, os filisteus cercam Davi para dizer: eu vou parar essa unção que está sobre a sua vida. Tem um lugar de muitos gigantes, onde os teus inimigos te cercaram para dizer: eu vou parar a unção de Deus na vida dele. Eu vou parar a unção de Deus na vida dela. Mas o versículo de número 19 me traz muita alegria, porque o texto diz: Davi consultou o Senhor. Eu aprendo demais com Davi. Davi poderia ir por um caminho de: já que eu sou ungido, Deus é comigo, eu estou crescendo, vou arrebentar todo mundo. Soberba. Ou Davi poderia ir pelo outro caminho: eu sou pequeno, estou cercado no vale de gigante, vou entrar no quarto, vou trancar a porta, vou apagar a luz e vou entrar em depressão. Tem dois caminhos: ou você entra na soberba de achar que você ganha de todo mundo, ou você entra no outro caminho de você achar que você é um pobre coitado, ninguém olha para você e você se tranca no quarto e vive em depressão. Só que Davi não faz nenhum caminho nem outro. Davi faz, sabe o quê? Eu fui para Fortaleza, mas eu fui para consultar o meu Deus. Davi, antes de tomar qualquer medida, ele consulta o Senhor e ele diz: olha a consulta de Davi: subirei contra os filisteus? A primeira coisa que Davi pergunta é para eu guerrear? Eu tenho que entrar nessa guerra? Davi faz a segunda pergunta e diz assim: entregarmos-á nas mãos? Vou usar o meu português. O Senhor vai me dar esse adversário na minha mão? Eu vou vencer essa parada? Davi pergunta: Deus é para mim ir para a batalha? Segunda pergunta: o Senhor vai me entregar os inimigos nas minhas mãos? Versículo 19, parte B, diz assim: respondeu-lhe o Senhor. Respondeu quem? Escuta, Deus quer falar com você. O problema é que você não tem consultado Deus. O que Deus mais quer falar com a gente, o problema é que ou a gente entra na soberba e acha que é na força do braço, ou a gente entra no caminho da depressão e vive se escondendo. Mas o lugar certo que você precisa ir é o lugar onde tudo começou. E aonde tudo começou nos joelhos dobrados e a cara no pó. Tudo começou no dia em que você reconheceu: Deus é o Senhor da minha vida e eu não tenho outro Deus além de ti. Tudo começa, sabe lá, quando você reconhece a soberania, governo de Deus sobre a sua vida. Davi vai para o lugar onde tudo começou e ele consulta Deus: é para mim guerrear? Segunda: o Senhor vai me dar ele nas minhas mãos? Aí o texto continua: respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Escuta, consultar a Deus é sempre andar numa rota de conquista. Consultar a Deus é sempre a gente ter um caminho certo para andar. Consultar a Deus é ter a certeza do que Ele vai fazer em mim e através de mim. Você está entendendo isso hoje? Versículo 20, acompanhe comigo. Então veio Davi a um lugar chamado Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: olha o que Davi disse. O texto diz: então veio Davi a Baal-Perazim, os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Escuta, o versículo começa dizendo que Davi, ele derrota os inimigos, mas ele não diz: eu derrotei. Ele diz: o Senhor
rompeu as fileiras inimigas diante de mim. Davi, na verdade, só se posicionou, porque a guerra não é minha, não é sua, a guerra é do Senhor, meu irmão. Eu acho que você não entendeu. Eu e você só precisamos nos posicionar. Eu estou posicionado, Deus entra na nossa frente e Ele vai rompendo as fileiras do inimigo, meu irmão. Pastor, o que é romper as fileiras do inimigo? As guerras no passado não eram travadas como nos dias de hoje. As guerras no passado se faziam fileiras e fileiras de soldado, e do outro lado o adversário também, e eles iam um em direção ao outro, e as fileiras iam se rompendo um ao outro. O exército que era mais forte vencia o outro. Davi diz: o Senhor, Ele foi na minha frente e rompeu as fileiras dos inimigos como a água se rompe. Escuta, é a maior facilidade. Já passou no meio da água? Você vai rompendo a água, irmão, não tem resistência. E eu quero dizer para você, Deus vai na tua frente. Aí tem até uma música da irmã Cassiane que diz: Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Ordena os anjos. Você gosta da música para contigo lutar. Deus é contigo, meu irmão. Olha para o seu vizinho e diz assim: a unção de Deus vai te habilitar, e os teus inimigos vão cair no vale de Refaim. Eu quero encerrar minha mensagem, diz assim, versículo 21. Os filisteus deixaram ali seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Verso 22. Os filisteus tornaram e se estenderam de novo. Que povo! Derrotados a primeira vez, mas não desiste. O inimigo é assim também na minha vida e na sua. Derrotado hoje, mas amanhã ele volta de novo. E ele vai ser derrotado amanhã de novo. E se voltar na terça-feira, ele vai ser derrotado outra vez. E se voltar na semana que vem, ele vai ser derrotado outra vez. E se voltar no mês que vem, ele vai ser derrotado outra vez. E se voltar no ano que vem, ele vai ser derrotado outra vez. O inimigo, ele se levanta, mas ele vai cair outra vez, porque o Senhor vai romper as fileiras do inimigo. O verso de número 23 diz assim. O 22 diz que eles tornaram a subir e se estenderam de novo pelo vale dos gigantes, o vale dos Refaíns. Verso 23. Davi fez o quê? Meu irmão, olhe para mim. Quanta gente tem uma primeira conquista e já se infla todo. Não, vou vencer. Venci ontem, vou vencer hoje de novo. Não, Davi fez, sabe o quê? Eu vou consultar o Senhor. Que a unção de Deus na nossa vida, que nos capacita, que essa mesma unção também nos leve a ser simples. Que essa mesma unção também nos leve a ser pessoas que, cara, antes de fazer qualquer coisa, eu vou consultar o Senhor. Antes de tomar qualquer ação na minha vida, eu vou consultar o Senhor. Eu vou fazer isso, eu vou consultar o Senhor. Davi consulta o Senhor, verso 23, e diz assim: este lhe respondeu: não subirás. Opa! Na primeira Deus diz assim: vai que eu vou te entregar os inimigos. Mas agora Deus diz assim: você não vai subir. Rodeia por detrás deles e ataca por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti. É o Senhor que saiu diante. Escuta, é Deus que está na frente, meu irmão. Eu quero te dizer, a unção de Deus faz, sabe, você não ser o poderoso. Não, Deus é que está guerreando as minhas guerras. A unção de Deus é que vai te garantir isso. O texto diz: é o Senhor que saiu diante de ti e aferir o arraial dos filisteus. Agora olhe para mim. Na primeira Deus fala: Davi vai. Davi se posiciona. Quando Davi se posiciona, Deus passa no meio das fileiras dos inimigos, destrói todo mundo. Davi volta feliz. Mas o inimigo se levanta outra vez. Mais uma vez Davi fala: Senhor, eu vou ou não vou? Como é que vai ser essa guerra aí? Deus fala: Davi, dessa vez você não sobe.
Sabe por quê? A gente está acostumado a fazer coisas no automático. Deus fez ontem, eu vou fazer a mesma coisa hoje. Não. Deus é um Deus que faz novo todas as coisas. Número 1. Deus é um Deus que cada dia Ele tem uma porção. Por isso que na oração de Jesus Ele diz: o pão nosso de cada dia, o alimento de ontem foi para ontem. Deus tem um alimento hoje para a minha vida. Deus tem uma unção hoje para a sua vida. A unção de ontem me preparou para a guerra que eu tinha ontem. A unção de hoje está me preparando para hoje. A unção de amanhã eu vou receber amanhã e eu vou vencer amanhã. Em nome de Jesus, você recebe isso aí também? O texto diz que Davi, ele ouve do Senhor: não subirás, mas você vai rodear por detrás deles. E você vai atacar de frente das amoreiras. Mas Deus fala assim: eu vou te dar um sinal, Davi. Quando você ouvir o estrondo da marcha pelas copas das amoreiras. Para aí. Você conhece a amoreira? A amoreira não tem uma copa muito grande. Deus está falando assim: olha, quando você ouvir um estrondo de marcha. Pastor, o que é estrondo de marcha? O que é estrondo de marcha? Começa a bater o teu pé aí. Você pode imaginar agora um exército batendo o pé? Davi dá a volta por detrás e espera o sinal. Qual é o sinal? Eu tenho que ouvir de Deus. Escuta, o problema é que a gente não quer parar para ouvir de Deus. A gente quer fazer no automático as coisas. Eu tenho que parar e ouvir de Deus. Qual é o sinal, Senhor? O sinal é quando você ouvir barulho de marcha que vai passar em cima da copa dos amoreiros. É muita doideira, irmão. Davi está lá de frente das amoreiras. Tem um monte de amoreiro aqui. Davi com o exército aí, gente. Todo mundo atento aí, porque quando a gente ouvir barulho de marcha, é a hora da gente atacar. Daqui a pouco um silêncio é rompido. Um barulho de marcha. Davi entende: é o Senhor, é o sinal. Deus está entregando os nossos inimigos. E a Bíblia diz que o Senhor fere os adversários, os filisteus, no arraial deles. Eu quero te dizer: Deus vai te dar sinais essa semana. Que essa semana Deus te dê sinais e você comece a ouvir. Pare tudo e vou consultar o Senhor. Eu tenho que fazer um negócio, eu preciso assinar algo, eu tenho que tomar uma decisão. Não faça nada sem antes consultar o Senhor, meu irmão. Não faz nada sem consultar Deus. Eu falei aqui pela manhã. Ontem eu recebi uma ligação. 2 anos atrás eu fiz um curso e o professor do curso me ligou. Cara, vocês deve ser vírus. Eu atendi. Fala, Nilson. Falei: opa, tá lembrado de mim? Tô. Você tá bem? Falei: tô ótimo. Tenho uma proposta para te fazer. Fala. Falei: então, estou pegando os alunos antigos e a proposta é essa: a gente trabalhar até dezembro e a gente vai multiplicar isso em valores maiores. Topa? Falei: mas como é? É assim, desse jeito, assado? Falei: posso te responder segunda? Por que eu falei posso te responder segunda? Eu vou consultar o Senhor. E a proposta era de um dinheiro que ia me ajudar bastante, resolver algumas coisas. Falei: caramba, é dinheiro. Nem falei nada para a Santinha aqui, para ela, que eu sabia que ela ia falar. Falei: vou falar nada com essa mulher não, rapaz. Vou ficar quietinho. Vou esperar ela dormir e vou consultar o Senhor. Ela foi dormir. Ela falou: amor, eu dormi. Eu falei: já dormiu? Eu ronquei. Eu falei: ainda não. Mas vai lá, descansa lá que eu vou ler um pouquinho. Peguei minha Bíblia, fui ler. E aí Deus me deu a palavra que eu preguei de manhã. Consultar o Senhor. Escuta,
nossos maiores problemas, as maiores enrascadas que a gente entrou, foi porque a gente não parou. O que o Senhor pensa? A gente agiu pela necessidade, pela emergência, em algumas ocasiões pela urgência, mas a gente nunca agiu. O que o Senhor pensa? O que o Senhor quer? A unção de Deus nos leva a consultar a Deus em todo o tempo. Tem situações que a gente está vivenciando, que são resultado de não parar e consultar Deus. O que o Senhor pensa? O que o Senhor quer? Qual o desejo do seu coração? Aquilo que Deus fala, irmão, você pode ir com certeza que a vitória já é certa, porque Ele já passou na sua frente e já rompeu a fileira dos adversários. A única coisa que vai ser o seu trabalho é pegar os despojos de guerra e dizer: o Senhor venceu mais uma batalha por mim. Eu profetizo que a unção de Deus que está caindo enquanto eu prego sobre sua vida está te garantindo um tempo de conquista, onde você vai no campo do inimigo e você só vai pegar o despojo. É mais um despojo de guerra, é mais um despojo de guerra, é mais um despojo de guerra. E aí, quando as pessoas perguntarem o que aconteceu, você diz: o Senhor rompeu a fileira dos inimigos. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar junto com você. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos agora. Ô pastor, eu preciso dessa unção. Porque sempre que a gente fala de unção na igreja, a gente fala de mover do Espírito Santo. A gente fala de coisas sobrenaturais, a gente fala de movimentos. Sabe, a gente fala da gente perder o controle. Quando a gente fala de unção na igreja, tem gente que pensa em girar no manto, sabe, tremer, falar em língua estranha. Mas eu quero falar de uma unção que traz uma paz no nosso coração. Eu estou falando para você hoje de uma unção que vai te habilitar, sabe para quê? Para você não agir mais segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria natureza, segundo o seu próprio desejo da sua carne. Sabe, é uma unção de Deus que vai trazer domínio próprio, que vai trazer controle sobre tuas emoções. A unção de Deus que vai te habilitar para você não andar em negócios errados, para você não fazer alianças erradas, para você não tomar, sabe, lugar na mesa que Deus não te confiou e não te mandou estar lá. Então escuta, essa unção está aqui, caindo hoje sobre nós. E eu quero orar por pessoas que querem viver debaixo dessa unção. Quero orar por